Você já parou para pensar no que realmente está escondido atrás dos sorrisos perfeitos da Disney? Na superfície são princesas, músicas e finais felizes. Mas e se alguns desses contos fossem, na verdade, versões filtradas de histórias macabras, cheias de morte, maldição e mensagens que você jamais mostraria para uma criança se soubesse a origem real? Hoje, você vai atravessar a fachada colorida do castelo e descer para os túneis, tanto os reais, embaixo dos parques, quanto os simbólicos, que ligam filmes, cenas e detalhes que a Disney preferia que você nunca notasse. Depois de ver o que está por trás da magia, talvez você nunca mais assista a um clássico da Disney do mesmo jeito. A outra metade da história. Segredos antigos. A Disney que você não vê. Para milhões de pessoas, Disney é sinônimo de infância, nostalgia e segurança emocional. Cada filme é cuidadosamente construído para parecer leve, engraçado e emocionante, enquanto parques e produtos reforçam a ideia de um mundo perfeito, onde tudo sempre dá certo no final. Mas essa perfeição, tanto nas telas quanto nos parques, não acontece por acaso. Ela é construída sobre um controle quase obsessivo de cada detalhe, do enquadramento de uma cena até a distância exata entre dois personagens fantasiados andando pelo parque. Nos bastidores existe uma engrenagem gigantesca funcionando para proteger a ilusão. Em parques como o Magic Kingdom, por exemplo, os visitantes caminham por ruas impecáveis, sem imaginar que, logo abaixo de seus pés, existe uma verdadeira cidade subterrânea, com túneis, depósitos e corredores por onde circulam fantasias, lixo e funcionários que não podem aparecer fora do lugar. Esses túneis foram projetados justamente para que você nunca veja nada que quebre a magia. Túnel sob o castelo. A cidade que esconde a magia. Imagine andar pelo parque, ver o Mickey passando sorridente e, alguns minutos depois, encontrar o mesmo Mickey com a cabeça de fantasia debaixo do braço, exausto, atravessando uma área técnica. Essa imagem, para a Disney, é um pesadelo. Para impedir isso, o Magic Kingdom foi construído literalmente sobre um segundo nível, de forma que a rede de túneis subterrâneos permita que tudo o que é mundano circule sem jamais ser visto pelo público. Lá embaixo, longe das câmeras de visitantes, estão trocas de roupa, movimentação de alimentos, manutenção de fantasias, carrinhos de lixo, tudo organizado para que, na superfície, nada pareça fora do lugar. Essa cidade escondida sustenta a experiência de magia perfeita, mas também cria a sensação inquietante de que o parque é uma espécie de palco gigante, onde você vê apenas o que foi cuidadosamente autorizado a existir diante dos seus olhos. A suíte secreta do castelo. No centro de tudo, o enorme castelo da Cinderela funciona como símbolo máximo do conto de fadas. Mas por trás das paredes decoradas para fotos, fica um dos segredos mais cobiçados de toda a Disney. Uma suíte real, projetada para que poucos convidados VIPs passem a noite lá. Essa suíte não está à venda. Não é um quarto de hotel comum. É uma espécie de prêmio oculto, reservado para promoções, convidados especiais e celebridades. Durante muitos anos, essa área ficou inacabada, quase como um fantasma de um projeto que nunca se concluía, até que foi finalmente transformada numa experiência ultra privilegiada. Hoje, enquanto milhares de pessoas tiram fotos na frente do castelo, pouquíssimas sabem que, em uma torre isolada, existe um quarto secreto no coração do parque, inacessível ao público comum, como uma espécie de reino dentro do reino. As origens sombrias dos contos. Mas os segredos da Disney vão muito além das paredes do parque. Muitos dos contos que a empresa adaptou são originalmente histórias sombrias, cheias de violência e finais trágicos. Em algumas versões dos Irmãos Grimm, por exemplo, as irmãs da Cinderela chegam a mutilar os próprios pés para caber no sapatinho de cristal,
e depois tem os olhos arrancados por pássaros durante o casamento da protagonista. Na animação da Disney, tudo isso desaparece, substituído por música, vestidos brilhantes e perdão. O mesmo vale para vários outros contos, que na origem lidam com canibalismo, morte, abuso e violência explícita, mas são suavizados até se tornarem quase irreconhecíveis. Ainda assim, a sombra dessas versões originais paira sobre os filmes, como se, em algumas cenas, a animação estivesse piscando para quem conhece a história completa, sugerindo que aquele mundo colorido nasceu de um lugar bem mais escuro. Detalhes perturbadores em filmes clássicos. Mesmo depois de limar o horror explícito dos contos originais, a Disney continua deixando detalhes inquietantes em seus filmes, às vezes tão discretos que passam batido para a maioria das pessoas. Em A Bela e a Fera, por exemplo, existe uma cena em que a câmera revela um ambiente repleto de carcaças de animais aos pés da cama, sugerindo que a fera, isolada e amaldiçoada, passou por um período de ferocidade quase incontrolável. Em outros filmes, pequenas inserções visuais remetem à morte, caveiras, rostos distorcidos e símbolos que destoam da suposta leveza da história. Em produções mais recentes, referências a obras de terror clássico, como O Iluminado, aparecem em números de quarto, placas e objetos de cenário, criando um jogo de caça aos easter eggs que mistura humor e desconforto. Para a maioria, são apenas brincadeiras. Para quem está atento, parecem lembranças constantes de que nem tudo ali é tão inocente quanto parece. Mensagens escondidas e temas adultos. Além dos visuais perturbadores, muitos filmes abordam temas muito mais pesados do que um olhar superficial deixa transparecer. Em histórias como O Corcunda de Notre Dame, por exemplo, surgem questões de abuso de poder, intolerância religiosa e assédio, tratadas de forma simbólica, mas profundamente sombria. Outros filmes tangenciam traumas psicológicos, depressão, luto e abandono, tudo embalado em cores vivas e músicas memoráveis. Em Divertidamente, o conflito interno da personagem gira em torno de saúde mental, perda e reorganização emocional, algo que ressoa fortemente com adultos, mesmo que as crianças vejam apenas personagens coloridos brigando dentro da cabeça de alguém. Essas camadas duplas transformam os filmes em algo mais complexo. Quem é criança sente o impacto emocional sem entender completamente. Quem é adulto percebe as metáforas e talvez se questione sobre o quanto aquilo foi planejado para conversar com traumas reais. Teorias bizarras criadas por fãs. Com tantos detalhes, não é surpresa que fãs tenham desenvolvido teorias que conectam filmes, personagens e universos em linhas narrativas completamente novas e, muitas vezes, assustadoras. Algumas teorias sugerem que princesas salvas estão, na verdade, mortas e que seus finais felizes são metáforas para passagens para outro plano. Outras imaginam universos pós-apocalípticos, em que mundos aparentemente encantados escondem o colapso da civilização por trás de animais falantes e objetos mágicos. Há quem enxergue em Alice no País das Maravilhas não apenas uma viagem psicodélica, mas uma representação de estados alterados de consciência e fuga da realidade. Em Peter Pan, por exemplo, alguns fãs interpretam o menino que nunca cresce como uma personificação da morte, levando crianças para um lugar de onde não há retorno. A Disney nunca confirma essas teorias, mas também não impede que se espalhem, o que só aumenta a aura de mistério em torno de alguns títulos. Easter eggs que flertam com o macabro. Os famosos Easter eggs, aparições escondidas de personagens de outros filmes ou referências internas, são uma marca registrada da Disney e da Pixar. Em muitos casos, eles são apenas brincadeiras, como um personagem aparecendo discretamente no cenário de outro filme. Porém, alguns desses Easter eggs chamam tanta atenção que parecem ir além da simples piada interna.
Um exemplo frequente é a forma como certos vilões reaparecem em situações que sugerem explicitamente sua morte ou degradação, como quando um antagonista é transformado em tapete ou objeto decorativo em outra produção, mexendo com a linha entre humor e crueldade. Em outros momentos, números e símbolos são repetidos, remetendo a obras de terror ou códigos internos, como o uso insistente de números de quartos associados a filmes assustadores. Cada vez que um desses detalhes é descoberto por fãs, mais uma peça é adicionada ao quebra-cabeça dos segredos sombrios, que atravessam décadas de animações. A Era Sombria da Disney. Nem todo mundo sabe, mas houve um período em que a própria Disney flertou abertamente com o terror e o macabro, especialmente em algumas produções da década de 1980. Filmes com demônios, caldeirões mágicos e tramas muito mais densas fugiam bastante do padrão colorido que o público associa hoje à marca. Essa fase, às vezes chamada de Era Sombria da Disney, acabou ficando meio esquecida, mas deixou um rastro de obras estranhas e fascinantes. Esses filmes carregam atmosferas de pesadelo, circo amaldiçoado, magia perigosa e finais menos óbvios, quase como se o estúdio estivesse testando até onde poderia ir antes que o público considerasse demais para algo com o selo Disney. Com o tempo, a empresa recuou para um tom mais equilibrado, mas vários elementos dessa fase, cenários mais escuros, vilões perturbadores, riscos reais para os protagonistas, continuaram influenciando produções posteriores. Segredos no parque. Perfeição ou obsessão? Voltando aos parques, o controle da imagem vai muito além dos túneis. Para manter a sensação de perfeição, cada detalhe é monitorado. Paisagismo, limpeza, trilhas sonoras, cheiros, tudo é calibrado para despertar emoções específicas. Há relatos de que itens quebrados, galhos fora do lugar ou elementos que fogem do padrão são rapidamente substituídos para não afetar o estado de encantamento dos visitantes. Essa busca pela perfeição cria uma espécie de realidade editada, onde cada experiência é coreografada. Ao mesmo tempo, gera histórias curiosas, como rumores sobre áreas abandonadas, atrações desativadas que ainda guardam restos de cenários, objetos esquecidos ou espaços fechados ao público, despertando teorias sobre o que exatamente está sendo guardado longe dos olhos de todos. Por que esses segredos nos fascinam tanto? A pergunta que fica é: por que as pessoas se interessam tanto pelos segredos ocultos da Disney? Parte da resposta está no contraste entre a imagem de pureza absoluta e a descoberta de falhas, sombras e histórias escondidas. Quando algo é vendido como perfeito por tanto tempo, qualquer rachadura na fachada se torna irresistível. Além disso, a cultura de internet alimenta essa caça ao detalhe escondido. Vídeos que mostram curiosidades, bastidores e teorias bizarras sobre filmes e parques acumulam milhões de visualizações porque tocam em algo que todo mundo sente, mas nem sempre consegue explicar. A sensação de que por trás de toda grande narrativa existe uma camada secreta, feita de escolhas, cortes, referências e acasos. Ao descobrir esses elementos, o público sente que participa de um jogo maior, como se fosse iniciado em um clube de observadores que sabem algo que os outros não sabem. A magia depois da revelação. Talvez a maior surpresa, porém, seja perceber que conhecer esses segredos não necessariamente destrói a magia. Muitas vezes, a amplia. Entender que uma cena infantil esconde um comentário sobre luto, que um parque perfeito depende de uma cidade subterrânea invisível, ou que um conto de fadas já foi uma história de terror, ajuda a enxergar a Disney não só como entretenimento, mas como um enorme mosaico cultural cheio de camadas. Depois de entrar nesses túneis, é impossível voltar a ver os filmes e parques como antes. A cada revisão de um clássico,
A cada nova animação que chega aos cinemas, a pergunta silenciosa se repete: o que mais está escondido aqui dentro? E no fim, é justamente essa pergunta, esse convite permanente à curiosidade, que mantém viva a vontade de revisitar, questionar e descobrir novos segredos ocultos da Disney.